Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Reencarnação, também conhecida como transmigração, metempsicose ou renascimento, é um conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida, em uma forma física ou corpo diferente, após a morte biológica. A reencarnação é um princípio central das religiões indianas, ou seja, hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo, e muitas variedades de paganismo. Embora existam grupos que não acreditam na reencarnação, em vez disso, acreditam na vida após a morte. De várias formas, aparece como uma crença esotérica em muitas correntes do judaísmo em diferentes aspectos e em algumas crenças dos povos indígenas das Américas. A crença no renascimento metempsicose era sustentada por figuras históricas gregas, como Pitágoras, Sócrates e Platão, bem como em várias religiões modernas. Embora a maioria das denominações dentro das religiões abraâmicas não acredite que os indivíduos reencarnem, grupos específicos dentro dessas religiões se referem à reencarnação. Esses grupos incluem os principais seguidores históricos e contemporâneos de cátaros, alauítas, drusos, chassidicos, cabalistas e os rosacruzes. No Ocidente, Heródoto menciona o conceito como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Características: a reencarnação é um dos pontos fundamentais de religiões do Egito Antigo. Das religiões indianas, apesar de não todos os grupos como o hinduísmo, do budismo. Para mais detalhes, ver renascimento, do jainismo, do sikhismo, do culto de tradição aos orixás RSA, de várias tradições indígenas, do vodum, da cabala judaica, do druzismo, do rosacrucianismo, do espiritismo e suas dissidências, da teosofia, da Wicca, do Eckankar, da cientologia, da filosofia pitagórica, da filosofia socrática platônica. Existem vertentes místicas do cristianismo como, por exemplo, o cristianismo esotérico, que também admitem a reencarnação. A crença na reencarnação também tornou-se parte da cultura popular ocidental, com um amplo interesse recente nela, e sua representação é frequente no cinema, além de outras representações em muitas obras contemporâneas que a mencionam. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. O equivalente grego metempsicose deriva de metamudança, e empsikon, colocar uma alma em, um termo atribuído a Pitágoras. Um termo alternativo é transmigração, implicando a migração de uma vida-corpo para outra. Reencarnação refere-se à crença de que um aspecto de todo o ser humano, ou todos os seres vivos em algumas culturas, continua a existir após a morte, e que esse aspecto, podendo ser a alma, mente ou consciência, ou algo transcendente, renasce em um ciclo de existência interconectado. A crença na transmigração varia de acordo com a cultura, e é vista na forma de um ser humano recém-nascido, ou animal, ou planta, ou espírito, ou como um ser em algum outro reino não humano da existência. O termo também foi usado por filósofos modernos como Kurt Gödel com outro significado. Outro termo grego às vezes usado como sinônimo é palingênese, nascer de novo. O renascimento é um conceito-chave encontrado nas principais religiões indianas e discutido com vários termos. Punarjaman sânscrito significa renascimento, transmigração. 30 a 31 A reencarnação é discutida nos antigos textos sânscritos do hinduísmo, budismo e jainismo, com muitos termos alternativos, como Punarvtt e Punarshti, Punarstu, Punarbhava, Punarbhava Gati, comum no texto pali-budista Nibbātini, Upapati e Apaijana 30. Essas religiões acreditam que essa reencarnação é cíclica em um infinito sastra,
a menos que se obtenha iluminações espirituais que terminem esse ciclo, levando à libertação. O conceito de reencarnação é considerado nas religiões indianas como um passo que inicia cada ciclo de existência à deriva, errante ou mundano, mas que é uma oportunidade de buscar a libertação espiritual através da vida ética e variedade de práticas meditativas, iógicas maga ou outras práticas espirituais. Eles consideram a liberação do ciclo de reencarnações como o objetivo espiritual supremo e chamam a libertação por termos como Moksha Nirvana, Mukti e Kaivalya. No entanto, as tradições budista, hindu e jainista diferiram, desde os tempos antigos, em suas suposições e em seus detalhes sobre o que reencarna, como ocorre o renascimento e o que leva à libertação. As origens da noção de reencarnação são obscuras. A discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Índia. Os pré-socráticos gregos discutiram a reencarnação e também é relatado que os druidas celtas ensinaram uma doutrina da reencarnação. A ideia de reencarnação, sastra, não existia nas primeiras religiões védicas. A ideia de reencarnação tem raízes nas Upanishads do período védico tárdio C 1100 c 500 a.C., anteriores ao Buda e ao Mahavira. Os conceitos do ciclo de nascimento e morte, samsara e libertação derivam em parte de tradições ascéticas que surgiram na Índia por volta do meio do primeiro milênio A.C. Embora nenhuma evidência direta disso tenha sido encontrada, as tribos do Vale do Ganges ou as tradições dravidianas do sul da Índia foram propostas como outra fonte inicial de crenças de reencarnação. Os primeiros Vedas não mencionam a doutrina do karma e do renascimento, mas mencionam a crença na vida após a morte. É nas primeiras Upanishads, que são pré-Buda e pré-Mahavira, em que essas ideias são desenvolvidas e descritas de maneira geral. Descrições detalhadas aparecem pela primeira vez, em meados do primeiro milênio antes de Cristo, em diversas tradições, incluindo o budismo, jainismo e várias escolas de filosofia hindu, cada uma das quais deu uma expressão única ao princípio geral. Os textos do antigo jainismo que sobreviveram à era moderna são pós-Mahavira, provavelmente dos últimos séculos do primeiro milênio antes de Cristo, e mencionam extensivamente as doutrinas do renascimento e do karma. A filosofia jaina assume que a alma jiva no jainismo, Atman no hinduísmo existe e é eterna, passando por ciclos de transmigração e renascimento. Após a morte, afirmasse nos primeiros textos jainas que a reencarnação em um novo corpo é instantânea. Dependendo do karma acumulado, o renascimento ocorre em uma forma corporal superior ou inferior no céu, no inferno ou no reino terrestre. Nenhuma forma corporal é permanente. Todos morrem e reencarnam ainda mais. A libertação Kaivalya da reencarnação é possível, no entanto, removendo e terminando as acumulações kármicas na alma. Desde os primeiros estágios do jainismo, um ser humano era considerado o mais elevado ser mortal, com potencial para alcançar a libertação, principalmente através do ascetismo. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.